Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo à nossa sala. Você é nosso convidado aqui mais uma vez para nós darmos continuidade ao nosso estudo de Gênesis e estarmos aqui recebendo, aprendendo aquilo que o Senhor deixou registrado nas Sagradas Escrituras. Então lembre-se de ter com você a sua Bíblia em mãos, de ter o seu caderninho de anotações, de estar buscando, A gente tem que querer meditar. A Bíblia não é um livro que a gente lê assim, corrido, é um livro que a gente passa lendo. É um livro que a gente tem que meditar, Tem que mastigar aquilo ali, buscar do Senhor o que Ele está querendo nos dizer com aquilo que Deus quer nos ensinar, com cada fato que a gente tem visto aqui, como nós temos aprendido, Larry? Como nós temos sido enriquecidos pela palavra do Senhor. Temos aprendido bastante com isso, E na semana passada a gente viu ali, primeiro a gente deu a introdução à história de José, O autor começou a nos contar e falou sobre todo aquele dilema, com os irmãos, tudo aquilo que aconteceu ali. Depois, no capítulo seguinte, o autor dá uma pausa na história de José e fala sobre Judá, o seu irmão, que depois vai se tornar aí uma das grandes tribos de Israel, de onde grandes reis descenderam, de onde veio o nosso Senhor Jesus, E com aquele texto também nós aprendemos muito como é importante nós estarmos atentos para não sairmos do lugar onde Deus nos colocou, para não sairmos da vontade de Deus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas coisas ruins aconteceram na vida de Judá quando ele saiu, quando ele alterou a constituição familiar ali, da família da aliança, quando ele se casa com uma cananeia. Quantas coisas ruins a gente viu que aconteceu na vida de Judá, 2 dos seus filhos morrem, sua esposa, mortes prematuras. Nós vimos ali, ele acaba engravidando a sua nora, mas o mais importante de tudo isso é que no momento em que houve um arrependimento, no momento em que ele reconhece tudo que ele havia feito e quem ele era, há uma restauração de Deus e o propósito de Deus diante de tudo aquilo não se perdeu, A soberania de Deus. Deus, em cada fato que a gente vem conhecendo aqui no livro de Gênesis, a gente tem visto o quanto a soberania de Deus, Larry? Ela permanece. Quantas coisas a gente já viu acontecer aqui desastrosas, erradas. É verdade. Mas a soberania de Deus, ela permaneceu sobre todas elas e permanece na nossa vida, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, Então agora aqui o autor vai retomar a história de José, Se lá no capítulo 37 nós tínhamos aquele jovem sendo vendido pelos seus irmãos, agora nós vamos iniciar aqui esse capítulo com este mesmo jovem sendo comprado. Agora aqui, um jovem que era muito amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos, Ele foi vendido por 20 ciclos de prata, que era um valor muito inferior do que se costumava comercializar um escravo qualquer naquela circunstância, naquele lugar, E agora no Egito ele é comprado pelo comandante da guarda de Faraó. Isso, Larry, antes da gente ler o texto propriamente aqui, fala para mim, como Deus vai agindo e como Deus age na nossa vida, na nossa história, Porque foi de uma maneira nada confortável, nada agradável, Imagina, esse menino foi vendido ali, ele foi vendido como um escravo, mas Deus, foi essa maneira que Deus escolheu de tirar esse menino, esse jovem anônimo ali das montanhas de Hebrom e levá-lo para o centro do mundo daquela época, Porque o Egito era o centro de tudo ali. E Deus leva esse menino do anonimato e lá na frente nós vamos ver quem ele vai se tornar nas mãos do Senhor. E as pessoas sempre falam, Andressa, que querem ser o governador do Egito, Querem ser o José que era o governador do Egito. Mas muitas vezes elas não lembram daquilo que ele passou, de todo o processo na vida desse menino, até se tornar realmente o número
2 no Egito, né? Fala-se muito, né, sobre né, José foi honrado, né, e Deus vai me honrar, e eu vou ser como José, e Deus vai fazer como fez na vida de José. Mas muitas vezes nós esquecemos de olhar como era o coração desse aqui menino. Né, a quem Deus honrou, a quem Deus levantou como salvador daquele mundo, né? Ele salva muitas nações ali da fome. Então agora a gente vai conhecer como era o coração desse menino José aqui. Vamos lá? Então vamos lá. Gênesis 39, verso 1. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Só esses 2 versos já nos falam tanta coisa. Tanta coisa. Eu costumo dizer, né, Andressa, a primeira coisa que eu vejo aqui é a mão de Deus, né? Que a mão de Deus já levou ele direto para a casa do Potifar, né? Porque normalmente todos esses escravos, eles eram aqueles escravos que iam para trabalho pesado, trabalhos forçados e tudo mais, né? Deus já foi coordenando a vida dele exatamente nessa direção. Ele não foi parar na casa de qualquer um. De qualquer um, exatamente. Foi tudo bem planejado já por Deus, preparado por Deus, né? Mas aqui no segundo versículo, Andressa, a primeira coisa que a palavra fala é que, mas o Senhor era com José. Então ele tinha tudo, né? Não precisa nem dizer nada, né? Como que é interessante, gente, quando o Senhor está conosco, né? Depois, logo em seguida, tá falando ali, e ele tornou-se próspero, por estava na casa do seu senhor egípcio, né? Então, quanta coisa a gente consegue entender daquelas circunstâncias que nós achávamos, que entendíamos, que estava acontecendo com ele, né? Um processo desde a saída dos irmãos e tudo mais tal. Uma outra coisa muito interessante que eu não tinha prestado atenção, agora lendo que eu prestei atenção, Andresa, ele estava sozinho. Ele não tinha um pai, sabe aquele pai para pedir socorro, um irmão, um amigo. Ele não tinha, gente, ele estava num lugar que ele nunca tinha ido, né? Um povo totalmente diferente. Uma cultura diferente. Uma cultura diferente, né? Ele estava sendo levado como escravo, né? E esse detalhe, ele não tinha ninguém. Por isso que eu acho que até ele coloca bem no primeiro ali, né, Andressa? Mas o Senhor era com José, né? Para nós entendermos que nós podemos não ter nada, mas se o Senhor estiver conosco, Ele vai levar-nos, Ele vai controlar e nós temos tudo realmente. Né? E outra coisa assim, né? A gente pode, muitas vezes quando a gente está passando por uma situação difícil, por circunstâncias ruins na nossa vida, como José está passando aqui, ele saiu do conforto, ele foi tirado do filho queridinho do seu pai, ele foi tirado daquele conforto todo, vendido como escravo, né? Até chegar ao Egito ele caminhou muito, não foi assim, né? Ele sofreu, essa caminhada até chegar ao Egito foi muito penosa para esse menino que tinha tudo ali na casa do pai. E quando essas coisas acontecem na nossa vida, normalmente nós pensamos que Deus nos abandonou, Deus não está nos vendo, o que está acontecendo. E o fato do autor dizer assim, ó, nessa situação, desta maneira, tendo sido rejeitado, vendido pelos irmãos como escravo, Deus estava com José. Deus estava com ele. E eu digo uma coisa, sabe, Andressa? Quem anda com Deus, age como filho dele. E é isso que a gente vai ver aqui. Quem anda com Deus, age como filho dele. Porque esse menino, ali, você pode ver que lá na casa da onde ele foi para trabalhar, ele se tornou próspero. Quer dizer que ele estava fazendo o trabalho dentro dessa casa e ele começou a ser visto, né? Que tudo que ele fazia prosperava, tudo aquilo que ele fazia era bom, sabe? Então, o que nós vamos ver para frente é muitas coisas importantes de quem anda com Deus, independente de onde está. Andando com Deus, sem dúvida, não importa as circunstâncias, não é verdade? E como a gente tem uma visão muito errada do que é ser próspero, preste atenção que a Bíblia está dizendo que
que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Seu dono egípcio. Como a nossa visão sobre prosperidade é muito errada. Né? Como é que nós podemos dizer que um escravo, embora ele tivesse um trabalho diferente de um escravo braçal e tal, mas ele continuava sendo um escravo, ele era um escravo na casa, mas a palavra de Deus diz que ele se tornou próspero. Lá isso me faz entender muito assim que a maior prosperidade que nós podemos ter, primeiro, Deus estava com ele, pronto. Sim. Isso já foi. E quando nós somos prósperos, nós abençoamos aos outros. Porque nós vamos ver no decorrer da história que essa prosperidade de José não era para ele. Tudo que ficou bom, tudo que cresceu, tudo que se multiplicou foi na casa do dono dele. Não foi para ele. O dono dele, não foi para ele, exatamente. Então, como assim, é grandioso quando nós entendemos que aquilo que o Senhor tem para mim não é para mim. Não é para mim. É para nós, né? Por isso a oração do Pai Nosso, dá-nos o pão nosso, não é meu, é nosso. E como assim, esse menino aqui, ele vai entender isso, porque ele não se rebela com isso. Né, na situação dele. E por isso que a gente falou no início, a gente vai ver o coração desse menino José aqui. É bem isso mesmo. Vamos lá, vou ler o verso 3 para nós. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha que interessante, esse egípcio não conhecia ao Senhor, não sabia nada sobre Deus, ele olha e vê o que José está fazendo na casa dele e reconhece Deus. Então, aí eu vejo, né? Seguramente José tinha falado Deus que servia para ele, ou ouvido falar, ou de alguma forma, seguramente ele sabia. Agora, por um outro lado, olha só como o homem declarou, né? Vendo aquela prosperidade, aquelas coisas. Gente, pode ser tantas coisas dentro de uma casa falando em prosperidade, né? Não quebrando as coisas, organizando as coisas de uma forma totalmente diferente. E seguramente por ele ser quem era, a casa deveria ser gigante, né? Deveria ter escravos para controlar, deveria ter um monte de gente para controlar. Seguramente José estava lá fazendo tanta coisa, né, nesse sentido, né? Mas o que eu vejo assim, sabe, Andressa? A honestidade dele, os princípios dele, a constância dele nesse trabalho. Por isso esse homem veio falar isso. Eu estou aqui nessa posição como escravo, eu não sei porque Deus está permitindo que eu esteja nessa situação na minha vida, nesse momento. Exatamente. Mas é aqui, é onde eu estou agora, onde Deus me colocou agora, fazendo isso que Deus me colocou para fazer agora, é que Deus vai ser visto na minha vida. Na minha vida. Foi isso que aconteceu aqui, né, Larry? Através dessa forma. Potifar olha para José e ele vê Deus em José. E quantas vezes, quando nós estamos passando por situações ruins na nossa vida, momentos difíceis, estamos em lugares que a gente não queria estar, da maneira como que a gente não queria estar, e o que as pessoas olham para nós e veem? Elas têm visto Deus na nossa vida, nessa situação, ou ela tem visto um crente que só sabe reclamar, que só sabe murmurar, que só sabe, colocar, terceirizar as suas culpas, né? Porque é isso, porque é aquilo, porque é um governo, porque é um trabalho, porque é uma situação financeira, porque... Colocando... Não, Potifar viu aqui nesse menino Deus. E aí o detalhe ali no final do versículo fala que ele fazia prosperar em sua mão tudo o quanto empreendia. Quer dizer, qualquer coisa que ele metia a mão para fazer era próspero. Qualquer coisa que ele metia a mão para fazer era próspero. Por quê? Porque Deus estava com ele. Por quê? Porque ele tinha atitude, ele era honesto, né? Ele tinha o princípio e seguramente tinha constância, né? Sim. De estar ali sempre firme naquilo que ele estava fazendo. Então, nós conseguimos entender que quando Deus está no controle, que nós possamos expressar em nós aquilo que Deus realmente é, as coisas só andam, né, André? Independente de qualquer coisa. Verso 4, então. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo em sua casa e o encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo.
Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Olha o que esse texto falou ali, eu até dei uma pausa ali na oração, né? Que tudo na casa, tudo que era de Potifar cresceu, foi abençoado. Né? Aquilo que a gente estava falando, a nossa visão errada sobre prosperidade. Né? A minha vida, Deus em mim, o fato de Deus estar comigo, o Senhor em mim, tem que ser bênção para o outro. Andressa, lá no versículo 4, começando lá, olha só. Ele subiu de cargo. Sim. Né? Ele subiu de cargo. Até eu vi alguns autores... Ele não chegou lá sendo administrador de tudo, né? Exatamente. Tem alguns autores judeus, não existe isso na Bíblia, mas alguns autores judeus, lendo os livros das histórias da época, falam que ele ficou mais ou menos para subir de cargo mesmo 1 ano nessa casa. Né? Para ele subir e assumir tudo conforme a Bíblia agora está falando aqui para nós. Né? Mas aí eu pergunto, né? Por que ele subiu de cargo? Alguém indicou? Será que teve um amigo? Não, pode, né? Um político indicou ele, alguma coisa? Não. Né? Ele subiu de cargo por quê? Porque o próprio patrão dele viu tudo aquilo que estava acontecendo ali. Tudo aquilo que estava, né, acontecendo na casa dele. E nós vamos ver, Andrés, o que você comentou aí. Lá em Gênesis 30, 27, eu lembrei de Gênesis 30, 27, quando dizia, né, que o Labão prosperava por quê? Porque o pai do José estava lá com ele. Nós já tivemos outros exemplos aqui no vários Gênesis exemplos de pessoas que não conheciam a Deus, mas que viram Deus através daquele que servia ao Senhor, né? Abimeleque, lembra como Abimeleque diz para Abraão que via Deus nele. Depois o outro Abimeleque viu a mesma coisa em Isaac. Labão viu isso em Jacó, como o Larry estava falando. E agora a gente está vendo aqui Potifar viu isso na vida de José. Que as pessoas possam olhar para nós, né, Larry? E ver Deus em nós. E se nós estivermos nas empresas, que as empresas possam prosperar, porque nós estamos lá. Né? Aonde a gente estiver. No lugar onde a gente estiver. Gente, olha que coisa maravilhosa que acontece com os filhos de Deus, aqueles que estão com Deus. Né? Aonde eles estão, as coisas estão prosperando. Se você estiver numa igreja, a tua igreja vai prosperar. Se você estiver no teu trabalho, o teu trabalho vai prosperar. Você vai dizer, mas o meu patrão, ele é ruim, ele não é isso, ele não é crente, tal. Não importa. Se você estiver lá, Deus pode fazer aquela empresa prosperar por sua causa. Era um menino que estava numa situação onde ele podia, né? Hoje a gente podia dizer, ele podia se revoltar com tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele, né? Podia buscar tantas outras coisas ali. Mas o coração dele permaneceu no Senhor, naquilo que com certeza ele aprendeu do seu pai, né, naquilo que Jacó foi ensinando a ele aí, e o seu coração permaneceu naquilo. Então ele passou a ser bênção. A gente pode dizer, na sua desgraça, como escravo, ele foi bênção para outras pessoas. Deus pôde ser visto na vida dele, no seu momento mais penoso da vida. Mais penoso da né? vida, exatamente. Vamos lá, então, vamos ler aqui. Então, a gente terminou dizendo que ele era bonito. Além de tudo, abençoado, abençoador, o menino era bonito. Era de bom porte, de boa aparência. E ele vai chamar a atenção aqui da esposa de Potifar, né? Vamos ver aqui. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou de nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meu Deus! Andresa, essa para mim foi a palavra maravilhosa que eu aprendi e tenho aprendido, né? Ele foi lá, ele revelou, ele mostrou. Primeiro, interessante que a Bíblia mostra que o bichão era bonito, né? Era bonito, bem afeiçoado, exatamente porque a mulher dele ia vir atrás, ali para trás dele, né? Mas interessante que ele mostrou para ela, né? Ele foi honesto para ela, ele falou, olha, eu posso fazer tudo aqui, menos chegar perto de ti, né?
E depois, no final, ele falando ali com ela... Essa frase aqui... de pecar contra Deus, para mim é o que todos nós cristãos teríamos que entender. Quando nós pecamos, nós não pecamos. Se eu faço uma bobagem com a minha esposa, eu não estou pecando contra ela, eu estou pecando em primeiro lugar contra Deus. Nós temos que entender isso. A partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos resolver os nossos problemas. Nós vamos entender que o nosso pecado é contra Deus e não contra em si a contra pessoa, o outro, né? ou contra o mundo, ou contra qualquer outra coisa. Nosso pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. E ele foi certo, ele falou a verdade, mostrou para essa mulher, mostrou quem era o Deus dele, né? Falando isso para ela. A quem era a sua fidelidade em primeiro lugar? Em qualquer outro lugar no planeta, gente. Se você pensar, um menino que tinha o poder que ele já tinha dentro daquela casa, se dispor ali com essa mulher não seria problema nenhum para ele, né? Não seria problema nenhum para ele continuar mantendo. Imagina só, ele estava escravo, agora ele já estava ali tomando conta de tudo, né? Imagina só que se não seria algum problema, né? Para muitos de nós não seria problema nenhum, mas ele não. Deus estava com ele e ele sabia que se ele pecasse, ele pecaria contra Deus. Essa é a diferença que a gente falou no começo do coração do José, que será o governador do Egito, né? Daquele que Deus levantou, daquele que Deus honrou daqui a alguns anos. Mas essa é a diferença, né? Alguém que tem a consciência de que é filho, assim como é isso que José tinha. Ele tinha consciência de que ele era filho de Deus. E como filho, ele assumiu as responsabilidades que Deus estava colocando na mão dele nesse momento, ser um escravo, ser um mordomo, fazer tudo o melhor, fazer tudo com excelência naquele lugar que Deus o colocou. Essa é a grande coisa que nós podemos fazer, sabe? Assumir responsabilidades de filhos que nós somos diante do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, independente se sejam coisas difíceis ou não, se sejam momentos alegres, felizes, as situações mais desafiadoras da nossa vida. Quando nós temos essa consciência de filho, eu sei que José sabia que ele não estava fazendo ali para Potifar ou para a mulher de Potifar. Ele sabia que ele estava ali cumprindo algo que eu tenho plena consciência de que ele não entendia o que Deus estava fazendo nesse momento, né? Deus tinha dado todos aqueles sonhos para ele e agora ele era um escravo, ele era um mordomo naquela casa, mas ele sabia que a sua posição como filho, que se assenta à mesa do Senhor, ele iria cumprir aquilo que Deus estava colocando. É saber se mover como Deus quer que nós nos movamos nas mais variadas situações, né? É verdade. Esse era o coração desse menino, era um coração de filho. Ele era escravo no Egito, mas ele sabia que ele não era escravo, ele era filho de Deus, né? Vamos lá, verso 10 então. Ele falava com José todos os dias, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se ir para a cama com ela, como ela ia ficar perto para a cama com ela e a ficar perto dela. Então essa mulher, ela insistiu. Como que é interessante, Andressa, esse detalhe aqui, gente, prestem atenção. Prestem atenção porque é uma coisa muito interessante. Olha só, ele se recusava para se deitar com ela ou estar com ela. É muito interessante. Primeiro, ele se recusava a deitar com ela ou estar com ela. Evitava até ficar perto. Exatamente. Essa segunda, o estar com ela, até a tua Bíblia fala de uma outra forma, né? Ficar perto dela. Ficar perto dela, isso aí indica realmente que ela queria que, depois que ela tentou, né, se deitar com ele, e ele não quis, ela começou a querer ficar perto dele. Ou seja, aquela situação que, como eu não consegui, né, forçando, vamos dizer assim, agora eu vou começar a ficar perto dele. Devagarzinho, né? Devagarinho, como a gente começa a ver no mundo hoje. Sabe, Andresa? Aquele detalhe, em vez da pessoa correr do pecado, sair de perto do pecado, o que a pessoa faz? Né? Começa a trocar uma conversa, começa a ficar próximo, sabe? Isso é um dos maiores perigos que acontece.
né? E ela estrategicamente ela começou a querer fazer isso seguramente para convencê-lo, né? Para chegar um momento de convencê-lo. E se ele começasse a querer ficar ali próximo, seguramente ele poderia, vamos dizer assim, né, assim, ser envolvido por ela, por essa situação. Mas não. José não flertou com o pecado, né? Exatamente. Ele foi, até nós vamos vendo agora para baixo aqui como que ele foi diferente nessa situação, né? Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Do pecado a gente foge, né? Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantei a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, seguindo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa do meu lado e fugiu para fora. Olha só, né? Veja assim que esse menino, ele está fazendo... Eu ainda vou continuar chamando ele de menino, por enquanto. Esse menino, ele está aqui e ele está fazendo... Ele está fazendo as coisas certas, né? Ele tem um coração nas mãos do Senhor, ele sabe que ele é filho, ele sabe o que ele tem que fazer, mas nem sempre vai dando tudo certo. Como que as pessoas ruins, né, Andressa, elas maquiavel... Como é que é aquela palavra? Maquinam, né? Elas maquinam contra, né? Vocês podem ver que ela agarrou esse menino, o menino escapou lá, deixou até umas vestes, né, no quarto, ela pegou aquilo. Aqui fala que ela saiu gritando, na verdade, mas se nós vemos o contexto, na verdade ela só atacou ele porque não tinha ninguém na casa. Sim. Então por que ela saiu gritando, na verdade? Ia ter uma testemunha, né? Seguramente, gente, tem um espaço de tempo aí, né? Tem um espaço de tempo que deu até para ela poder pensar, dizer, não vou fazer bobagem, né? Não, mas ela ficou ali pensando, maquinando como é que ela ia fazer. E ela tinha uma prova, né? Ela tinha a prova que era a roupa do menino para poder... ela guardou aquela prova jovem, ali, né? Isso aí. Mas aí eu vejo, Andressa, uma outra coisa muito interessante aí. Quando ela chega ali falar com o Potifar, ela vê uma frase que a gente ouviu lá no Éden, né? Olha só como que é interessante. O hebreu que você trouxe. O hebreu que você trouxe. A mulher que você me deu. A mulher que você me deu, sabe? Como é usado, sabe, em todos os tempos, em todas as desculpas. Eu vejo isso no nosso meio, assim, o tempo todo, sabe? A pessoa culpa alguém pelo pecado de outro alguém. Eu estou te tratando mal porque você fez isso, porque você fez aquilo, sabe? Sempre colocando a culpa no outro. Depois do Jardim do Éden, parece sempre a mesma coisa. Que o negócio veio impressionante. É na empresa, o cara tão com problema na empresa, ele culpa o outro, sabe? Ele não culpa, ele não vê realmente ele não vê para dentro realmente, entende? E as pessoas sempre estão culpando os outros, na verdade, que nem essa mulher, continuando fazendo o erro aqui, né? Meu Deus do céu, olha... Vamos ver a atitude do Potifar, então. Verso 19. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu servo me tratou. Ele ficou irado, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali.
O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. Meu Deus, né? Que coisa maravilhosa. Essa frase de novo ali no 21, o Senhor continuou porém, dando estava errado, com José. agora ele vai para a prisão. Se ele estava numa situação mais ou menos confortável até ali, como administrador na casa do Potifar, agora ele vai para a prisão, nos lugares onde ficavam todos os prisioneiros ali, né? E Deus continuava com ele. E Deus foi com ele. Esse é o grande diferencial dele não ter cedido para essa mulher, né, Andressa? Dele não ter cedido esse pecado, sabe? Por ele não ceder. Aconteceu tudo o que aconteceu, o Potifar mandou, claro, isso é uma coisa que ia acontecer, não teria, Sim. né? O cara ia acreditar na mulher dele, não tem Sim. dúvida nenhuma, né? Mas olha o exemplo, gente, o Senhor era com José na prisão. E aí volta de novo a prosperar na prisão. Porque, meu Deus. Olha o que o texto diz, né? Ele fazia tudo o que devia fazer ali. Ele não mudou. Sabe, ele continuou com as suas atitudes de filho de Deus. A constância de José nas mais variadas situações. Ele estava como filho de Deus lá com o pai. Ele continuou como filho de Deus quando foi vendido. Ele se portou como filho de Deus na casa de Potifar. Ele está se portando como filho de Deus na prisão, no cárcere. E olha só, ele foi para o cárcere, o Senhor era com ele, e lá embaixo no 23, no final de novo, ele fala, né? A mesma coisa que Potifar viu nele, o carcereiro está vendo. Exatamente. O carcereiro não precisava se preocupar com nada. Assim como Potifar também não precisou se preocupar com nada na sua casa. Agora, é a constância do filho, entendeu? A gente não vive, não podemos viver pelas nossas necessidades, não podemos viver pelas nossas circunstâncias. Nós temos que viver pelo chamado que Deus nos fez, né? Nós fomos chamados para ser imagem e semelhança de Jesus. E é assim que nós temos que viver em qualquer situação da nossa vida, seja ela a mais gostosa de se viver, seja ela a mais difícil de se viver. A constância desse menino aqui, né? Ele era um escravo. Vou parar de chamar de menino agora. Desse homem de Deus aqui. Ele era um escravo, não se comportava como escravo. Ele foi preso, mas não se comportava como preso. O tempo todo ele se comportou como filho. Filho de Deus. Gente, que maravilha para que nós possamos entender o significado de tudo isso. Aquele que está com o Senhor, se ele estiver preso, se ele estiver escravo, se ele estiver numa empresa pequena, se ele estiver numa empresa grande, aonde ele estiver, Deus é com ele e em tudo Deus nos faz prosperar. Amém. Amém, aleluia, Andresa? Aleluia. Que o nosso coração esteja assim como o de José. Que nós possamos olhar mais para esse José que tem o seu coração nas mãos do Senhor do que no governador do Egito. Exatamente. Né? Que nós possamos olhar, porque a grande prosperidade dele, aquilo que Deus formou nesse homem, que é o mais importante do que o lugar onde ele chegou. É quem foi formado dentro desse rapaz aqui. E que nós possamos aprender com isso. Não é verdade? Amém. Eu quero orar com você, eu quero orar, Andresa. Amém. Orar por esse momento, pedir a Deus que Ele possa nos iluminar, gente. Iluminar para que nós possamos ser e ter a coragem desse menino. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, que nós possamos orar e compreender os desejos do nosso Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai querido, pela tua palavra, Senhor Deus. Queremos te agradecer, Pai, pela vida desse menino, como diz a Andresa, Pai querido, que passou por tudo isso, mas que sempre, em todos os momentos, continuou crendo naquele que é o maior. Sim, crendo no Senhor, Pai, sabendo que o Senhor tem a direção de todas as coisas, Pai querido, independente da situação que nós estivermos, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem o controle, que o Senhor tem o controle de toda e qualquer situação. Independente de sermos escravos, independente de estarmos presos, independente de estarmos em qualquer lugar, nós cremos, Pai querido, que o Senhor é aquele que está à frente de todas as coisas, Pai. Por isso coloca nos nossos corações, dá direção a nós, Pai, dá a palavra do Senhor para nós, para que possamos entender os teus propósitos, Pai querido, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aonde nós estivermos, Pai. Nós agradecemos, pedimos a tua mão e a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados.
Se preparem para a próxima semana, porque vai ter sonhos, vai ter maravilhas de José aí, lá no 40. Amém? Vem para a sala. Nós esperamos você aqui na semana que vem. Vem para a sala.